você mesmo, porque como o pastor trouxe aqui a palavra, muitas das vezes a gente se coloca desacreditado de nós mesmos diante do Senhor. Nós muitas das vezes damos ouvido a essas vozes que diz que nós não somos nada perante a presença do Senhor. Então que você possa dizer nessa noite que você é importante para Ele, porque Ele deu a sua vida por cada um de nós. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, eu consigo só admirar, mas te eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a força de Jesus em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer Paz de Cristo para todos. É bom demais podermos cultuar ao Senhor. Bom estarmos aqui nessa noite. Bom ver irmãos aqui com a gente também. Júnior, enfim, os irmãos estão aí conosco. Obrigado por terem vindo, é um prazer. Eu queria que o pessoal da nossa igreja, que hoje deve estar até em minoria, graças a Deus por isso, queria que você desse um abraço, levantasse, fosse dar um abraço no povo que está aí visitando a gente. Pode virar aí, vira isso. Vai lá, dá um abraço, fala que bom que você veio. Que bom, querida.
Sinta-se amado neste lugar. Você vem. Amém. Que legal. Caravana vem. Bom demais. Prazer grande tê-la conosco. Amém. Nós decidimos mudar um pouco a nossa liturgia de culto, sair lá de dentro e vir aqui. A igreja que tinha aí ao lado, eles saíram, foram para um outro lugar e a gente não queria conflitar com som, barulho e tal, por isso a gente fazia lá dentro, meio isolado, mas agora a gente está mais livre para fazer aqui fora, para ter uma visibilidade maior, para anunciar o Evangelho de Jesus de uma maneira mais forte. A gente não quer incomodar ninguém, a gente sabe que os vizinhos muitas vezes se sentem incomodados, a gente procura maneirar no som, mas a gente quer anunciar Jesus, a gente quer falar do amor de Deus, da graça do Senhor. E é por isso que a igreja existe, é por isso que a gente se reúne. Em primeiro lugar, porque Jesus está com a gente quando a gente se reúne, ele falou isso. Estarei convosco quando vocês se reunirem, estiverem 2 ou 3. Aleluia. E a outra questão é que a gente, como igreja, tem o dever de anunciar o amor de Deus, a graça do Senhor, para todos aqueles que querem receber o amor de Deus. Eu queria compartilhar com algo que aconteceu essa semana. Deus, em cima do que eu presenciei, Deus até ministrou no meu coração essa palavra. Eu costumo dizer que culto não começa e culto não termina. A gente tem uma continuidade na vida. Nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Quando a gente sai desse lugar, não acabou o culto. A gente continua cultuando a Deus. A gente vai para casa, a gente é um culto vivo. A gente é um altar vivo ao Senhor. Então, o culto, ele não termina. Então, na verdade, essa palavra de agora é uma extensão de um culto da minha semana, um culto meu da semana que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Tudo começa quando eu assisti um vídeo que eu até compartilhei numa rede social, que falava de uma estratégia de evangelismo de um pastor. Eu gosto dessas coisas. Uma vez eu ouvi que um pastor criou um supermercado de Deus. Eu ouvi um testemunho. Ele criou um supermercado de Deus ao lado da sua igreja. A igreja era um templo grande e ao lado tinha um galpão. E ele criou um supermercado de Deus. Como é que funcionava o supermercado de Deus? Quem tinha mantimento, trazia mantimento e colocava nas prateleiras. Arroz no lugar do arroz, o feijão, a farinha, o fubá, o macarrão e as coisas. Ia colocando nas prateleiras. E quem não tinha mantimento e precisava de mantimento, entrava nesse supermercado de Deus e tirava o que precisava. E aí alguém perguntou assim, mas como é que controlava isso? Quem é que fazia esse controle? E o pastor respondeu, ninguém controla, é o Espírito Santo que controla. E a coisa dá certo. Então tem gente trazendo o tempo todo e tem gente levando o tempo todo. Essas coisas me impactam. E nessa semana eu ouvi uma estratégia de evangelismo de um pastor que ele resolveu falar sobre graça sem dar uma palavra. Ele resolveu ensinar sobre graça dentro de um supermercado. Não sei quantos viram esse vídeo, mas ele fez o seguinte, ele foi para um supermercado, entrou na fila do caixa, ele não tinha nada de mantimento para levar, mas ele entrava na fila. E aí ele chegava atrás da pessoa que estava comprando, esperava a pessoa passar todos os seus itens, e quando ela terminava de passar os itens, que o caixa informava quanto era, ele pegava o dinheiro e pagava. E a pessoa olhava para ele, não esperava aquilo, e ficava olhando, por que isso? O que é isso? E ele pagava, batia no ombro, Deus abençoe e ia embora. E isso aconteceu com várias pessoas, ele fez isso com várias pessoas. Pessoas estão no caixa, passando a mercadoria e de repente ele batia no ombro, colocava o dinheiro na mão do caixa e tá pago, e ia embora.
E isso, algumas pessoas, daquelas que estavam ali pagando ou comprando, elas desabavam em choro, porque, não sei, talvez a vida delas, né, tivesse naquele momento precisando daquele carinho, daquele afago de alguém que viesse e pagasse a sua despesa do supermercado. E na verdade aquilo ali era um vídeo que estava representando a graça de Deus. E é uma maneira espetacular de falar de graça, é dessa maneira. Alguém que pagou aquilo que era nosso débito. Né? A gente aqui ia ter que pagar e de repente alguém vem e paga. Isso é graça. Então, quando eu assisti esse vídeo, eu comecei a pensar na graça. E a graça, uma vez eu ouvi o pastor Ariovaldo Ramos falando, que a graça para alguns ela é tão importante que ela se torna quase uma quarta pessoa da Trindade. E na verdade não existe quarta pessoa da Trindade. A graça é o maior presente da Trindade. Mas ela não é uma quarta pessoa, ela não tem que ser venerada como uma quarta pessoa da Trindade, porque ela não é. Ela é só um favor, ela é uma dádiva, ela é um dom. E eu estava, mediante a esse vídeo, eu fiquei meditando na graça, naquilo que nós recebemos. Nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós recebemos. Se você respira, isso é graça. Se você acorda e acordou hoje pela manhã, isso é graça. Se você está aqui nessa noite, isso é graça, o favor imerecido do Senhor. Teu coração bate involuntário à tua vontade, porque a tua vontade não rege o teu coração. A gente podia, né, pensar nisso, eu tenho vontade, por isso meu coração bate. O meu coração bate independente da minha vontade. Sabe o que é isso? É graça, favor imerecido de Deus, amor de Deus para conosco. Nós temos vida. A Jaque tem uma vida dentro dela hoje. Esperando um neném. Quem não sabe, está esperando um neném. A gente agora pode falar, né? Tem uma vida ali. O salmista fala, olha, Senhor, tu me tecestes dentro do ventre da minha mãe. Isso é graça. Ariovaldo Ramos, quando trata de graça, ele amplia a graça. Porque às vezes a gente pensa, graça é Jesus ter morrido na cruz. Verdade. Mas todas as coisas que nós recebemos, que de alguma forma chega a nós para benefício nosso, da nossa vida espiritual, material, isso é graça. É a extensão da graça de Deus. É o benefício de Deus, é o dom de Deus ministrado a cada um de nós. Aí, pensando em graça, eu fui orar e falei, Deus, eu preciso falar disso, até porque nós vamos estar mais próximos da rua, e é um assunto bastante bom, né, interessante para a gente falar. E quando eu estava pensando em graça, irmãos, o Espírito me levou a Zacarias. Acredita? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Quando eu fui a Zacarias olhar para esse capítulo, eu fiquei primeiro perguntando, Deus, onde é que tem graça em Zacarias, né? Zacarias é antes de Jesus. Zacarias profetizou cerca de 500 anos antes de Cristo, 520 anos antes de Jesus. Onde é que a gente acha a graça ali, então? Nós vamos poder ver nessa noite como é que Deus trata desde a eternidade com graça com a humanidade. Eu queria que você lesse comigo, acompanhasse. Eu vou ler numa versão, a minha versão é na linguagem de hoje. E ela é um pouquinho diferente das demais versões, mas o conteúdo é o mesmo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero Zacarias 3. Zacarias 3, de 1 ao 7. Diz assim. Minha versão diz: em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás que
que Deus o condene, ou que Deus o repreenda, que o Senhor o repreenda, Satanás. Que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda, ou o condene, aqui na minha versão. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante, em outras versões está mitra, que havia sido purificado. Eles puseram um turbante na cabeça dele, o vestiram com roupas de festa, e o anjo do Senhor continuava ali de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros ofícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Assim diz a minha versão. Eu amo a palavra, né? E eu gosto de olhar para a palavra e encontrar nela aquilo que o Espírito quer falar com a gente, né? Quer transmitir a nós. E eu estava pensando em graça e eu olhei para esse texto e descobri algumas coisas que na verdade elas são inerentes à graça. A graça se manifesta em 4 pontos. Primeiro é o amor de Deus. Sem o amor de Deus não há graça. E a graça ela é manifesta em primeiro lugar através do amor de Deus. João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Graça, favor imerecido, Ele deu. Efésios 2,8 diz: pois pela graça, por meio da fé, e isso não vem de dom de Deus. Então, o primeiro aspecto de graça, e que ele está também intrínseco aqui com esse texto, ligado a esse texto, é o amor de Deus. Eu queria que você me ajudasse e dissesse assim: Deus me ama. Deus me ama. E Ele manifesta a sua graça a nós, porque Ele nos ama. Hernani, Deus te ama. Júnior, Deus te ama. Deus te ama. Ele manifesta a sua graça a nós por causa do seu amor. Esse é o primeiro aspecto da graça. Queria que você guardasse isso. O segundo aspecto da graça manifesta quem eu sou. Quem eu realmente sou. Se eu fosse bom, não precisaria da graça. Se eu preciso da graça, é porque eu realmente sou mau. Realmente eu dependo dela. Se houve uma manifestação da graça a mim e a você, é porque nós somos maus. A Bíblia diz que Ele olhou para a terra e não achou um justo sequer. Não há um justo sequer sobre a terra. Porque nós precisamos da graça de Deus. Levante a sua mão comigo e diga: eu preciso da tua graça. Então o primeiro aspecto é o amor de Deus, do Deus que dá. O segundo aspecto é porque eu sou quem eu sou. Exatamente por isso que a graça se manifesta. Porque eu sou esse cara que eu sou. O terceiro aspecto é o que a graça faz. Ela traz o perdão, ela traz a transformação e ela traz a restauração. Amém? O quarto aspecto é uma questão de obediência, que vai me dar autoridade para viver tudo o que Deus tem para mim e viver todas as suas promessas. Queria que você guardasse esses pontos, porque a partir de agora nós vamos olhar para o que aconteceu nesse episódio narrado no livro de Isaías. O profeta Isaías teve uma visão aqui. Na verdade, isso não aconteceu no mundo físico, mas no mundo espiritual sim. E a gente entende o que acontece porque o profeta vem dizendo que ele viu o sumo sacerdote. Deixa eu explicar a questão aqui. Primeiro, quando a Bíblia diz todos pecaram,
todos pecaram, ela coloca todo mundo debaixo da necessidade de receber e de ser alcançado pela graça. Então ninguém foge a isso. Nem o melhor homem da terra, o que se julgue melhor, ninguém foge disso. Se eu tiver um rótulo, eu não fujo disso. Se eu for considerado pelos homens, eu continuo dependendo da graça de Deus. Se eu estiver na televisão pregando o Evangelho, eu continuo sendo dependente da graça de Deus. Se eu estiver com um microfone aqui, eu sou um dependente da graça de Deus. Se eu estiver sentado aí como você, eu sou um dependente da graça de Deus. Não está vinculado a rótulo, não está vinculado a nada que eu possa alcançar na minha vida terrena. É algo que Deus dá e que Deus concede aos homens. Deus nos outorgou a sua graça. E nós olhamos para Zacarias mencionando a sua visão, e ele diz assim: eu vi o sumo sacerdote Josué. Deixa eu explicar para você uma coisa. Existiam muitos sacerdotes, mas existia só um sumo sacerdote, que regia os demais sacerdotes. Era o líder dos demais sacerdotes. Então, em outras palavras, estávamos diante de um sacerdote que era o líder de todos os outros, e que naquela visão de Zacarias, ele estava numa situação complicada. Primeiro, o que nos parece é que ele estava em um momento de julgamento. A Bíblia fala que Zacarias olha para o sumo sacerdote Josué, que era um líder máximo religioso daquele povo. E ele, Zacarias, vê algumas coisas acerca de Josué. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se eu recebo de um profeta uma visão como essa, eu entro em desespero. Pense comigo. Suas vestes estão sujas. A profecia é bem essa. Suas vestes estão sujas. Existe um agente do inferno, nesse caso aqui era o próprio Satanás, que está à tua direita para te acusar. É isso que Zacarias viu, e é isso que Zacarias narra. E fala sobre o profeta, o sumo sacerdote, chamado Josué. Irmãos, eu quando olho para isso, eu já disse aqui algumas vezes, eu já deixei de acreditar em super-homens há muito tempo, né? Quando eu era menino, eu acreditava em super-heróis, em super-homens. Eu já deixei de acreditar há muito tempo. Então, eu olho para cada um de nós aqui, para a minha vida, para a tua vida, e vejo pessoas altamente dependentes da graça. Amém. Não há uma outra forma de nós nos vermos independente de quem somos. E aí, Zacarias olha para a vida de Josué e fala: o sumo sacerdote, a autoridade máxima religiosa, ele está com as suas vestes sujas e está diante de Deus, e o diabo está do seu lado o acusando, o apontando. Deixa eu fazer, a gente faz uma brincadeira aqui entre nós, que é derivada de um momento de estudo de escatologia nosso aqui. Imagine você, se nessa noite tivéssemos um telão aqui, e o Senhor resolvesse apresentar o pecado nosso diante desse telão, dentro desse telão. O Senhor resolvesse abrir aqui o meu coração. Vou me colocar como exemplo, mas gostaria que você se imaginasse. Abrisse aqui os meus pecados, os cometidos durante essa semana, aquilo que eu fiz, aquilo que eu pensei. A Bíblia classifica pecado em 3 etapas: pensamentos, palavras e obras, execução. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente fala, e às vezes a gente executa. Imagine você, se o telão se abrisse, ouviu, Geisa? O telão? O telão se abrisse e o teu pecado estivesse exposto aqui. E o teu acusador em pé do lado, falando assim: opa, vamos ver como é que vai ficar agora. Você que é crente, você veio para a igreja, você trouxe sua Bíblia, você cantou, você adorou, você fez um monte de coisa, mas agora nós vamos dar uma olhada para esse telão. Estava acontecendo na vida de Josué, era basicamente isso. Quando abriu-se as cortinas dos olhos espirituais de Zacarias, Zacarias estava olhando e vendo Josué sujo, suas vestes sujas.
existe uma questão que também é fundamental a gente abordar aqui nesse texto, que as vestes do sumo sacerdote, ou do sacerdote, ou daquele que ministrava dentro do Santo dos Santos, ministrava ao Senhor, estas vestes não podiam ter nada de impureza, nada, absolutamente nada. Essas vestes tinham que ser impecáveis, branquíssimas, asseadas, limpas de tudo. Não poderia ter. E aí Zacarias vê que as vestes daquele que não poderia ter vestes sujas estavam sujas. Essa questão aqui não dá para a gente explicar o porquê elas estavam sujas. Primeiro porque a Bíblia não conta, não fala. Existe uma especulação teológica que parte do princípio de que lá em Esdras capítulo 10 está escrito que houve uma contaminação do povo e os filhos de Josué se casaram com mulheres estranhas. E talvez isso estivesse apontando agora como algo que estivesse até impedindo Josué de ser um sacerdote ou sumo sacerdote. Não sei bem o que era, mas a Bíblia fala que as suas vestes estavam sujas e do seu lado direito estava Satanás para o acusar. Então nós estamos olhando e vendo um julgamento estabelecido. Está ali um julgamento. Está Josué sendo o réu da história, está Satanás de pé ao lado e está o anjo do Senhor, em outras versões, e alguns acreditam que era o próprio Senhor Jesus que estava ali naquele momento fazendo o papel de advogado. Então nós tínhamos um réu, tínhamos um promotor que era Satanás e tínhamos um defensor. Ok? Olhando para as Escrituras, nós vemos que antes de Jesus, nós estamos falando de graça, vai guardando isso no teu coração. Antes de Jesus, havia uma situação espiritual que foi cancelada em Cristo Jesus. A gente entende isso quando a gente lê o livro de Apocalipse, daqui a pouco nós vamos ler essa referência. Que situação era essa? A mesma situação aconteceu no período de Jó. Lembram que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, eis que Satanás surgiu e se apresentou entre eles. Ok? Nesse episódio acontece também algo parecido. E nós entendemos então que Satanás tem essa intenção de acusar, de apontar o dedo. E na verdade, esta questão de apontar o dedo, ela se repetia diante do Eterno quando aqueles que eram seus pecavam, erravam. E o Antigo Testamento mostra isso em alguns textos. Contudo, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 10, perdão, 1, versículo 10, não sei se é, eu acho que eu anotei errado, mas abre aí, 1:10. Eu acho que é 12:10, deixa eu abrir aqui. É 12:10, perdão, irmão. Deixa eu falar para você. Antes acontecia de Satanás estar presente diante de Deus para fazer acusações. A graça, que foi a manifestação do Filho de Deus para morrer por mim e por você, e para cancelar a culpa, porque o que aconteceu com Zacarias era isso. Zacarias, com Josué era isso. Josué estava diante de Deus com as suas vestes sujas, e havia o anjo do Senhor ali, cancelando a sua culpa. Nós vamos enxergar isso nesse texto. Ele cancela a culpa de Josué. Ele não diz que Josué não está com as suas vestes sujas. Ele reconhece que Josué está com as suas vestes sujas. Mas ele fala uma coisa que é tremenda, e que isso se materializa através do texto de Apocalipse 12, versículo 10. Isso se materializa para nós de uma maneira definitiva. A questão é,
seria do mesmo jeito conosco. Já pensou se esse telão, se fosse hoje, e estivéssemos vivendo a realidade que Josué vivia, que Zacarias vivia antes da manifestação do Filho de Deus? Sabe o que aconteceria? Domingos, nosso irmão Domingos aqui, foi para casa hoje, se aborreceu com a mulher e com a Leila e brigou com ela e aí cometeu um pecado, seja ele qual for. Falou que não devia, pensou que não devia, enfim, coisas da vida. Sim ou não, Domingo? Não especificamente contigo, estou te usando só como exemplo. Mas coisas da vida. Pecou. Sabe o que ia acontecer? Imediatamente, segundo o texto, Satanás ia, tá vendo ele? Ele. Isso é uma coisa que acontece ainda hoje, mas não mais diante de Deus. Porque diante de Deus, isso foi cancelado e quebrado pelo advento de Jesus. Coisa linda. Isso é graça de Deus. Isso acontece com a gente às vezes carrega uma culpa que nem Deus quer mais que você carregue. Deus não está interessado em deixar repousar sobre nós uma culpa do nosso pecado, porque segundo as Escrituras, Ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, todas as coisas que nos condenariam estavam sobre Ele na cruz do Calvário. Aleluia. E isso foi materializado, irmãos. Então Satanás perdeu essa chance de chegar diante de Deus e ficar falando para Deus: olha, Jaque fez isso essa semana, o Fábio fez isso, o irmão fez isso, o pastor fez isso, o Ricardo fez isso. O diabo perdeu essa referência. Ele não consegue, ele não precisa, ele não pode mais chegar diante de Deus para acusar. Só por uma questão. Quando o Apocalipse está tratando da mulher e o dragão, está falando da igreja, porque o plano de graça de Deus ele é eterno, então ele existe desde sempre. Então quando há esse tratamento em Apocalipse 12, falando da igreja, esse versículo 10 diz assim, escute bem, se você abriu aí, acompanhe, talvez seja bom marcar na sua Bíblia. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Sabe o que significa? Que Satanás está proibido de fazer fofoca da sua vida. Foi cancelado toda a culpa que existia sobre vocês. Foi cancelado num ato, numa ação. Jesus se entregou na cruz para fazer isso, cancelar definitivamente. Antes de Jesus tinha esse papo de Satanás se apresentar e dizer: tá assim, tá assado, tá assim. Jesus veio e consolidou aquilo que é a graça de uma forma definitiva. E falou: Satanás, nunca mais venha falar do Domingos na minha presença. Nunca mais venha falar da irmã Ercília na minha presença. Nunca mais venha falar do pastor Francisco na minha presença. Nunca mais. Porque todas as vezes que você olhar para ele, olhar para a pastora Marisa, olhar para o pastor Jorge, olhar para a Catiane, todas as vezes que você olhar e ver falha nele, saiba que o meu sangue o purifica, os purifica, os lava, os redime, os perdoa de todo o pecado. Todo o pecado. Então Satanás perde isso. Perde essa coisa de estar diante de Deus para falar de nós. Só que às vezes, irmãos, nós continuamos carregando a culpa. Porque ele desiste de falar com Deus, mas ele continua falando conosco. Ele tenta impor a culpa a nós. Ele tenta nos fazer acreditar menos na graça que nos foi dada pelo Filho de Deus. E às vezes a gente fica: mas será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu tenho a redenção? Será que ele me perdoou? Será que eu alcancei de fato? Irmãos, está feito. A cruz do Calvário garantiu a tua redenção, e a graça veio por isso. E não é por mérito de nenhum de nós, porque se fosse por mérito nós estávamos perdidos. Então, graça é sem mérito algum, nós não temos.
Josué estava numa situação de acusação nesse momento e ele não tinha o que dizer, tanto é que não diz nada, porque ele possivelmente sabia do seu pecado, sabia da sua falha, sabia do seu erro, e Satanás estava ali para lhe opor, para lhe acusar, para lhe apontar. Mas o anjo do Senhor disse: olha, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda, Satanás. Essa é uma expressão que precisa estar nos nossos lábios. Quando Satanás começar a querer colocar diante de nós coisas do nosso passado, questões do nosso coração, angústias que às vezes a gente está carregando ao longo tempo, que nós possamos aprender com essa palavra aqui e dizer: olha, o Senhor te repreenda. Aleluia. O Senhor te repreenda. Não é nem por mim, não, porque eu sou assim mesmo, mas o Senhor te repreenda, porque nele está a graça que me alcançou. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Josué estava vestido com roupas sujas e continuava de pé em frente ao anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirassem a roupa de Josué. E depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Aleluia. Que coisa linda, né? Imagina essa visão. Você está sujo, você está imundo. Sabe o que isso significa? Essa aqui é a conversão genuína de quem alcançou a graça. Porque graça não é libertinagem. Graça não é autorização para pecar. A Bíblia fala de um pecado recorrente, daquele pecado que a gente peca, continua pecando e continua insistindo nele. Toda a manifestação de graça vai passar por esse aspecto do arrependimento e do vai e não peques mais. A gente precisa entender isso, porque quando se fala de graça, a gente fala assim: opa, mas então está liberado. Está liberado. Romanos 8 fala disso, olha, e Romanos 6 também fala disso. Olha, não é porque nós temos a graça, é que nós estamos liberados, em outras palavras ele fala isso, para pecar. Pelo contrário, pelo fato de termos alcançado a graça, enxergado toda essa verdade, é que nós desejamos ter as vestes limpas diante do Senhor. E aí Deus vai fazendo isso com a gente. E trocar as roupas, irmãos, nos dá um entendimento de que Deus às vezes faz isso de maneira até paulatina, né? Vai tirando, tira uma parte, tira outra. O sacerdote tinha roupas de muitas partes. Na verdade, ele tinha várias partes em suas roupas e essas partes foram sendo tiradas. E o que Deus está falando para nós nessa noite, que o Espírito está falando, é que Ele nos alcançou com a sua graça e Ele também quer fazer um processo de limpeza em nós. Quer retirar aquilo que é mancha, retirar aquilo que é pecado, retirar aquilo que nos oprime, retirar aquilo que dá a Satanás até uma condição de nos acusar, né, de estar falando de nós. Deus quer fazer isso e essa obra é dele. Basta que nós queiramos, basta que nós sinceramente digamos a Deus: Senhor, eu quero, eu me arrependo, eu aceito, eu recebo a tua graça, transforma. E aí o que a Bíblia diz é que as suas vestes foram substituídas. Deixa eu falar para você, eu estou diante de um público que em sua maioria dos irmãos aqui que eu conheço, nossas vestes foram substituídas. Nossas vestes espirituais foram trocadas. Nós estamos diante do Senhor hoje, através do sangue da cruz, com vestes limpas. Porque o sangue de Jesus Cristo é que nos garante isso. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, que é Jesus Cristo. Aleluia. Ele advoga as nossas causas. Era o mesmo que estava aqui diante de Josué, diante de Satanás, que Satanás estava ali para o acusar. Em seguida o anjo mandou, versículo 5, em seguida o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante, ou uma mitra. Deixa eu falar um pouco disso para você entender o que significa. Os sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes, eles usavam na sua cabeça um objeto, que era uma mitra, um turbante, como que. E neste objeto, segundo a história, estava escrito exclusividade de Deus, ou propriedade exclusiva de Deus.
Sabe o que acontece nessa visão? Estava com roupas sujas, estava diante de um tribunal. O Senhor substitui as suas roupas e coloca na sua cabeça um turbante ou uma mitra, dizendo: esse aqui é propriedade exclusiva minha. Aleluia. Isso é graça de Deus. A graça de Deus te alcança nesse nível. Você, quando anda na rua, escute o que eu vou falar, porque isso precisa estar no teu coração hoje. Você, quando anda na rua, existe sobre a sua cabeça e é visto no mundo espiritual a seguinte expressão: propriedade exclusiva de Deus. Se você tem dúvida disso, lá em Pedro está escrito. Vamos ler Pedro. 1 Pedro 2. Aleluia. 1 Pedro 2, versículo 9. Quem achou, pode ler, por favor, leia alto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém ou não? Está aí ou não está? Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu queria que numa outra versão fosse lida, por favor. Essa que ele leu é a mesma versão que eu tenho, mas numa outra versão. Vós sois... Mas vós sois a geração eleita, Aleluia. o sacerdócio real, Sacerdócio real. a A nação santa. povo adquirido, Povo adquirido. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vós sois sacerdotes. Sabe o que o sacerdote usava? Uma mitra que foi dada pelo Senhor nesse dia, nesse tempo. Deu a ele uma mitra onde estava escrito propriedade exclusiva de Deus. Isso é graça de Deus, favor de Deus. Você merece ser isso tudo? Eu não. Não tenho mérito nenhum com isso. Quando eu olho para essa questão, eu falo: Deus, mas sabe por quê? Aquilo que nós tratamos como o primeiro ponto da graça, o amor. Ele me amou. E o fato dele me amar, isso, você imagina como é que fica Satanás nessa situação. O acusador, o que estava ao lado de Josué para acusá-lo. Como é que ele fica nessa situação? Ele olha para mim e para você, meros mortais, pessoas que falham, erram, em algum momento pecam, né? E aí, quando ele olha para a gente, ele tem que ver aquilo que o Senhor fez na nossa vida, que está sobre a nossa cabeça. Ele olha e fala: ele é propriedade exclusiva de Deus. Eu não posso fazer nada, porque ele é propriedade exclusiva de Deus. E às vezes ele tenta nos convencer que nós não somos. E às vezes a gente acredita. Mas nessa noite o Espírito fala ao nosso coração: ei, acorda, porque você é a propriedade exclusiva de Deus. Você não tem que viver uma vida como alguém que não seja a propriedade exclusiva de Deus. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Por fim, amados, a Bíblia diz que depois de haver colocado esse turbante, essa mitra, ele continuava ali de pé e ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso te disse, só um pouquinho, no versículo 2, queria voltar lá para te falar uma outra verdade importante. O anjo do Senhor disse a Satanás, versículo 2, o anjo do Senhor disse a Satanás, que Deus o condene, Satanás, que o Senhor que escolheu Jerusalém o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Queria voltar aqui porque nós vamos encerrar essa palavra, e o que nós vamos falar no final depende do entendimento desse ponto. Você sabia que você é um tição tirado do fogo? E o significado disso, amados? Deixa eu explicar para você. Como não havia fósforo, não havia isqueiro, não havia como se acender fogo com facilidade, os antigos conservavam brasas.
essas brasas eram o seguinte: o que fosse acender, eles acendiam, né? Colocavam fogo em tudo que fosse colocar, mas num determinado momento precisaria se guardar a brasa. Para facilitar todo o processo, precisaria se guardar uma brasa ou uma parte daquela brasa para acender um outro fogo, para acender no dia seguinte talvez, e aquela brasa era conservada para esta finalidade. Essa brasa que era retirada do meio do braseiro, retirada dali, para ser conservada e para acender fogo depois, essa brasa era chamada de tição. Aí eu olhei e falei: Deus, que coisa é essa? Que coisa tremenda é essa? Sabe o que Deus fez com a minha vida, com a tua vida? Ele nos tirou do fogo, nos resgatou das trevas. A Bíblia fala isso aí: Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que significa você ser uma brasa, você ser um tição? É que onde você estiver, você tem uma só responsabilidade: acender o lugar onde você está. Aleluia. É a única coisa que cabe a você. Você é a expressão de Jesus, daquele que te tirou do meio do fogo, arrancou você de lá, conservou a tua vida para que você fosse expressão daquilo que Ele fez na tua vida, daquilo que Ele fez em você. Quando as pessoas olham para mim, meu irmão, se olhar para o meu passado, vai ver uma penca de coisa, uma penca de pecados. Estava conversando esses dias sobre um amigo meu que andava comigo no mundo, que se converteu. Eu tive o prazer de achá-lo no Face essa semana, ou umas semanas atrás. O prazer. Esse cara era o mais resistente que eu já vi de evangelho, era esse cara. O cara não queria saber de Deus, pensava falar de Deus, e ele andava no mundão comigo. Aí, umas semanas atrás, eu entrando no Face, eu falei: eu vou procurar esse amigo, porque ele tem um nome muito peculiar, o nome dele é Suzula, o sobrenome é Suzula. Eu falei: vou procurar ele, e achei. Quando abri o Face dele, e ele falando de Deus, falando da glória de Deus, eu falei: que é isso? Que é isso? Graça, meu irmão. Alcançou o cara. Alcançou o cara. E se pega esse cara e vai falar daquilo que aconteceu na vida dele, daquilo que ele foi. Irmã Ercília foi não sei quantos anos da feitiçaria. Se olha para essa realidade, 22 anos. Se olha para essa realidade e olha para ela agora, sabe o que ela é? Sabe o que ela representa? Um tição tirado do fogo. E aquilo que aconteceu na vida dela pode acontecer na vida de outros. E é essa expressão, tição tirado do fogo, que está escrita nessa palavra aqui. Você é um tição tirado do fogo. A tua vida pode ter até uma história, até difícil, até complicada, mas essa história vai servir sempre para a glória do Senhor. Até isso Deus fez. E até isso Deus faz. Por isso que eu estou aqui, senão não está. Por isso que você está aqui. Nós somos um tição. Fomos tirados do fogo. Temos um objetivo. Através da nossa vida, outras pessoas serão acesas. Outras brasas serão acesas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Por fim, versículo 7 diz: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será administrador do templo. Está falando para aquele que já tinha essa responsabilidade. Cuidará do santuário e de todos os outros edifícios. E como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Esse é o fechamento dessa experiência e dessa visão que Zacarias está tendo acerca da vida de Josué. Deixa eu te falar uma coisa, porque isso aqui vai fechar e completar a questão da graça. A graça, ela vai exigir num determinado ponto, depois de todo o processo de transformação, de você olhar para quem você era e ver o que Deus fez na tua vida, de você perceber que não dá mais para viver e andar em pecado, continuar pecando. A graça vai exigir da tua vida a obediência ao Senhor. Aleluia. Não é graça para que eu desobedeça, para que eu faça o que eu quero. É graça para que eu me volte para o Senhor. Aqui está claro. Aleluia. Você obedecer, depois de tudo isso,
que está sendo feito em você, está sendo tirado os seus pecados, estou colocando sobre a tua cabeça uma identidade de propriedade exclusiva de Deus. A partir daí, o teu papel é obedecer. Amém. Porque quando olhei para isso, irmãos, eu estava tentando enxergar o que Deus estava querendo com isso diante de Josué. Uma coisa muito, muito interessante me veio. Escute bem, é a obediência que nos dará autoridade para fazer e para exercer e para receber todas as promessas de Deus na nossa vida. Aleluia. Com obediência, Satanás olha para mim e fala: fazer o quê? Aleluia. Andando na presença de Deus, porque a Bíblia diz aqui, olha, se você me obedecer, você vai ser administrador do templo, vai cuidar do santuário, de todos os outros edifícios, e como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Ou seja, eu tenho o mesmo direito que os anjos têm de estar na presença do Rei, do Senhor dos Senhores. Então, em obediência, caminhando em obediência, é isso aqui que está prometido para mim e para você. Eu não tenho que andar com cabeça baixa por causa do meu pecado. Eu tenho que andar com a autoridade da obediência por causa do meu presente. É a obediência que me dá autoridade para levantar minha cabeça. Se Satanás vem falar alguma coisa, eu falo: meu filho, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purificou de todo pecado. E outra coisa, eu estou andando em Deus agora. Amém ou não? Amém. Eu estou andando em Deus, eu estou andando na presença de Deus. Eu não tenho compromisso com as trevas. Mas você errou. Eu erro às vezes. Mas eu não tenho compromisso com as trevas. Meu compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com mais ninguém. E aí a Bíblia diz que é isso que nos dá autoridade para estarmos diante de Deus, e para cultuá-lo, e para ministrar diante dele, e para andar de cabeça erguida, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar de quem somos, apesar das nossas fraquezas, porque a graça nos outorga isso. É por graça, irmão. Não é por mérito. Até a obediência é por graça. Quando nós chegamos nesse ponto de obedecer, de obediência, em que o Senhor faz algumas promessas, e aqui o Espírito Santo, nesse momento aqui dessa ministração, fala diretamente para alguém aqui, ou para alguns que aqui vieram, que Ele tem promessas a cumprir na tua vida, e que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. O Senhor tem promessas para você, para a tua vida, que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. O teu posicionamento de obediência vai te dar autoridade para viver as promessas de Deus. Você vai viver todas as promessas de Deus. Os sonhos de Deus para a tua vida não morreram, assim como não morreram os que Ele sonhou acerca da minha vida. Não morreram. Amém. Um dia eu estava miserável, eu estava perdido. Tinha gente orando por mim, pedindo misericórdia pela minha vida. A única coisa que eu sabia dizer era: Senhor, não me deixa morrer no estado que eu estou. Não quero morrer assim. Eu sabia que eu ia para o inferno se eu morresse assim. Mas a graça de Deus me sustentou, sabe? E quando o Senhor me chamou, fez esse processo que fez na vida de Josué, através da sua graça, fez na minha vida. Me limpou, me purificou, colocou um carimbo na minha testa, dizendo: esse é propriedade exclusiva minha. Sabe? Começou esse processo na minha vida. Ele só deu a mim a seguinte questão: olha, me obedeça, porque o resto eu vou fazer. Faça o que eu digo, porque se você me obedecer, todas essas coisas vão se cumprir na sua vida. E aí o Senhor está dizendo a você que entrou aqui nessa noite, você que é meu irmão em Cristo Jesus, você que já vive a graça de Deus, você que já anda nos caminhos do Senhor, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez a você. Teu papel é obedecer a Deus. Faça isso. Obedeça ao Senhor incondicionalmente. Não é mais a minha vontade, é a dele. Não é mais o meu querer, é a dele. É o querer dele. Não é mais o que eu penso, é o que ele pensa. Porque, segundo as Escrituras, o nosso pensamento dista do pensamento de Deus, como a terra dista do céu. Enfim, é independente. Eu sou do Senhor e eu quero Deus. Eu quero Deus. Não quero nenhuma outra coisa, eu quero Deus. Eu queria encerrar aqui. Eu quero orar. Porque o Espírito está nesse lugar. Deus está falando com a gente.
Eu quero crer que essa é uma noite de total reconhecimento da nossa incapacidade, olhando para a questão de Josué e vendo que nós não somos nada mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo proporcionou a graça, trouxe a graça de uma maneira definitiva e cabal, para que vivamos em novidade de vida, para que andemos e vivamos em vitória em Cristo Jesus. Nós estamos em dias muito difíceis, mas em meio a esta multidão toda que caminha, muitos sem direção, muitos sem saber para onde vão, muitos sem esperança, mas nós temos esperança. A graça de Deus nos alcança. Eu quero orar com você. Aleluia. Quero orar com você. Quero orar com você que nessa noite está no teu coração está o desejo de se arrepender. Quero orar com você que no teu coração está o desejo de obedecer ao Senhor incondicionalmente, viver para Deus, dar a tua vida para Deus e dizer: Deus, não tenho outro motivo, não tenho outra razão, não tenho outro além de ti, Senhor, não tenho outro. Vamos orar juntos. Aleluia. Queria chamar, vem cá, pastor